Vou explicar para vocês aqui um pouquinho o que vai acontecer. O propósito do evangelizar-se é um mergulho dentro do evangelizador, nesse alto processo educativo, nessa autoevangelização. Essa é a proposta. Então, nós vamos estudar um pouco e mergulhar um pouco nestas mães, né? Quem foram estas mães que sustentaram, né, tantas situações para que hoje pudéssemos olhar para trás e reconhecê-las, né? E aí nós vamos fazer várias dinâmicas, teremos momentos família, né? Fizemos o nosso horário adequado, a participação da família, então teremos o café da manhã com Jesus, que nós vamos entrar juntos, tomar café juntos, cada um na sua casa. Vamos fazer algumas reflexões, vamos ter música, vamos ter animação, vamos ter poema. Imaginem uma pré-adolescente aprendendo as coisas com a mãe, inclusive aprendendo o ofício de contar histórias, porque era assim que se educava antigamente. E convidamos para que estejam conosco no evangelizar-se, porque nós vamos mergulhar um pouco mais nestas mães, nestas árvores, para nos conhecer, porque estas mães de ontem contam a nossa história, porque quer queira ou não, somos herdeiros de nós mesmos, espíritos eternos, cujo tempo e espaço têm um tom diferente. Então nós convidamos aqueles que porventura ainda não estão participando conosco, que venham, que ouçam essa voz, esse chamado para mergulharmos nas mães do Evangelho. É com alegria que recebemos o nosso amigo Aloysio Elias, que vai trazer para a gente um personagem do Evangelho, um personagem muito importante, que é sobre Maria Marcos. Então, essa é uma das mães do Evangelho. Porque o contexto em que ela começa a se destacar como tarefeira de Jesus é justamente aquele em que a igreja de Jerusalém, a Casa do Caminho, se encontravam com muitas dificuldades, sobretudo no campo do relacionamento, né, entre os companheiros cristãos e na relação entre a igreja e a autoridade eclesiástica da cidade, que era o Sinédrio, né? Então, é importante destacar aqui que o filho de Maria Marcos, o João Marcos, ele é o evangelista Marcos, né, o responsável por um dos 4 evangelhos canônicos, né, um dos 4 evangelhos mais conhecidos, né? Mas a questão é, você está preparada para ver o seu filho sangrar, para ver o seu filho sofrer e receber todas as pedradas que o próprio movimento espírita recebe? Essa é uma pergunta que deve permanecer aqui para as mães do evangelho da atualidade, né? Pois é, olha só, né? Será que eu estou preparada para ver meu filho sangrar? Eu acho que o que a gente percebe é que Maria Marcos, ela ofereceu o melhor dela, né? O fruto, João Marcos, né? Para seguir ali os preceitos de Jesus. Ô Sheila, e aqui uma coisa interessante, a árvore frutífera mais importante da cultura hebraica era a oliveira. Agora, o Júlio também acompanhou isso, nós vimos o processo de colheita da oliveira enquanto a gente andava nas estradas de Israel. A oliveira, ela é batida, ela é surrada por varas, né? Ela leva varada e a fruta leva golpes para poder cair no chão. É assim que ela é colhida, né? Quem são suas plantas, Aloysio? Quem te originou? Conta pra gente os nomes das suas plantas, né? Planta mãe e planta pai. Bom, a minha mãe, a Lei, e meu pai, Jorge, né?
E aqui eu destaco, assim, das raízes mais profundas, o destaque eu dou para minha avó materna, Dona Nilza, que vocês conheceram, né? Sim, sabendo que a seiva divina é aquela que corre latente dentro de nós. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, meu querido? Obrigado, Jesus te brigadão, viu, Sheila? abençoe. Cuide bem das suas plantas e dos seus frutos. Muito obrigado. Cuidaremos. Um beijo. Beijo. Tchau. Obrigada. A nossa reflexão hoje, ela tende a trabalhar de Eva, a mãe de todos os viventes, a Maria de Nazaré, a mãe da humanidade, para refletirmos nesse propósito, nesse padrão de entendimento e caminharmos com ele na renovação espiritual. Enquanto Adão e Eva representam a síntese dos espíritos degradados na Terra, Caim e Abel vão representar o tipo psicológico desse grupo, superando as induções subconscientes da serpente, trazendo os projetos superconscientes do ideal, do vir a ser. Para esse evento maravilhoso, esse evento que já se tornou tradição no ser. Muitas pessoas acompanham esse trabalho que já ajudou muitas mães que engravidaram, e casais, né, que engravidaram e tiveram seus filhos, passaram por todo esse processo da evangelização a partir do ventre e dando sequência. Então, é um projeto que tem base, que já conta com experiência, enfim, é um projeto que já tem uma história muito bonita. Existe sim uma maternidade com Jesus. Existe um jeito de ser mãe com os valores e princípios que o Evangelho do Cristo nos ensina. E muitas vezes a gente quer ficar só no círculo do nosso amor pessoal, do nosso amor das relações pessoais, mas todos nós, espíritos imortais, precisamos desenvolver o amor divino e universal. E para que isso aconteça, às vezes os corações que se amam se separam temporariamente. O Thales vai trazer um estudo para a gente sobre Salomé, esposa de Zebedeu. Então a gente tem muito a aprender com essas figuras, e a figura de Salomé nos traz ensinamentos bastante ricos e bastante valiosos para os nossos corações. Para começar a nossa reflexão, eu queria trazer um pedacinho do diálogo de Jesus com Madalena, falando do papel das mães. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 20 do livro Boa Nova, Jesus para Madalena: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? E Humberto de Campos traz para a gente a pequena história do discípulo, Sim, que vem nos mostrando essa jornada, né? exatamente. E isso é muito interessante, porque quando Jesus chama Tiago e João, quando é feito esse convite, é muito interessante a gente perceber que tanto Tiago quanto João eram muito jovens, sendo que João era ali um adolescente de 14 anos, outra vez um adolescente, né? E como as nossas metáforas nesse evangelizar-se têm sido de árvore, de planta, né? De sementes, nós vamos tentar enquadrar também, encaixar ali de uma forma didática da metamorfose das plantas, desde a semente até o fruto. Então, nesse primeiro momento da semente que vai ali estudando, aprendendo com a vida esses processos de eclosão, Jesus ensina que a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. Ô Sheila, você falando da boa vontade, me lembra aqui uma questão que eu estava até comentando mais cedo com o Júlio, um versículo de Paulo. Paulo escreve assim na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Quando existe a boa vontade, somos bem aceitos com os recursos que temos. Pouco importa o que não temos.
A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. É esse fruto que vai morrer e vai libertar a semente, para que o ciclo recomece novamente. É muito lindo isso, né? Então, Me fez lembrar... Desculpa, Sheila. Pode falar. Vai falar? Essa sua última fala me remeteu a mais um versículo de Paulo, né? Quando você falou da questão do fruto, que o fruto virá, concessão divina, que Paulo escreve assim, num outro contexto, mas a gente extrapola, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, que ele plantou, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Vamos dar início ao nosso trabalho e nós convidamos nosso querido Arthur Valadares, para nos falar um pouquinho sobre a mãe de Gesiel e Abigail. Quem é essa mãe que está presente até hoje em nossos dias, relembradas por esses queridos filhos, Gesiel e Abigail? Gesiel e Abigail são verdadeiras estrelas de luz que despontaram na noite de Saulo e que o reaproximaram do sol, que é Jesus. Então, a maneira pela qual essa mãe nos é apresentada nos lembra muito essa condição de uma raiz que fornece a seiva para esses corações que lhes são concedidos pela força da vida, pelo Pai Criador, para que, em os nutrindo com tudo que de melhor pode ela juntar, extraindo de si, da vida e das circunstâncias, nutrindo-os assim, ela os possa fortalecer e preparar para a vida. Que ela nos inspire, que possamos ser, na vida das vidas, que venhamos a influenciar sempre essa seiva, a sustentar os frutos da luz, os frutos do bem. Que árvore maravilhosa, né, Arthur? Maravilhosa. Nossa, que árvore maravilhosa. Que planta esplendorosa, né? Exatamente, e que querido. derramou no solo duas sementes tão preciosas quanto Gesiel e Abigail, né? Exato. Eu fico pensando, inclusive, quem seriam as plantas da mãe de Abigail e Gesiel, né? É verdade. Porque ali teve uma nutrição, né? Ali teve uma nutrição, a seiva já fluía, né? Assim como eu penso nas nossas plantas. Quem são suas plantas, Arthur? Quem são as nossas plantas, não é? Quem são suas plantas? Quem gerou a semente, Arthur? Como chamam suas plantas? Senhor N e Dona Cláudia. Olha plantas só. de vida que nos tem nutrido e nos tem regado rumo à luz. Tem um texto de Emmanuel que é muito bacana, que diz assim: não te esquecerás, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era um segredo da vida entre o devotamento e o mundo espiritual. Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristal, que eu jamais esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração,
levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração.